pessoal, tudo bem? Voltamos com mais um programa, Jogo das Damas, e hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante, pelo menos para nós. Para nós é bem importantíssimo. Né? A gente vai conversar hoje com a nutricionista Kelly Nadalete e a gente vai falar sobre nutrição, cuidado, alimentação para mulher 40 a mais. Tudo bem, Kelly? Obrigada por ter aceito o nosso convite, estar aqui de novo com a gente. Bom, eu que agradeço o convite a vocês, Fabiana, Juliane, muito obrigada. Bom, é uma área que hoje eu estou mais acostumada, né? É uma fase que eu entrei e eu busquei esse cuidado comigo e naturalmente trazendo para as minhas pacientes, né? Já sou formada já há mais de 20 anos, tenho algumas especialidades, mas meu foco hoje é a saúde da mulher 40 a mais. Vamos falar quem é a Kelly. Vamos apresentar um pouquinho, né? Quem é a Kelly? A gente conhece a Kelly, a Nutri, né? Super parceira, super atende a gente muito bem quando a gente solicita. Acho que isso é muito legal. Mas quem é a Kelly? Olha, posso falar quem é a Kelly hoje, né? Já tive várias versões, como todas as mulheres que chegam aos 40 a mais. A minha versão hoje é focada em como eu vou estar daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Então, não só pensando na estética, mas principalmente na saúde. Então, hoje eu busco esse cuidado para mim, né, e para as pessoas que estão próximas a mim, pacientes, amigas, familiares. Então, eu sou a Kelly que busca hoje saúde. E a Kelly é mãe. É uma picurucha ali, que acompanha sempre a mãe. Tá ali já, né? Já é uma pré-adolescente. O tempo passa muito rápido. Muito rápido, né? Já em outros programas ela veio, como a gente lembrou, pequenininha, né? Hoje já com 13 anos. Nossa, muito bom, muito bom. Então, a gente vai fazer uma pausa rapidinha e a gente volta falando então sobre alimentação. Somos da Conexão, o seu novo canal de televisão, e que bom que você já está conosco. Então, compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos para que eles também possam receber no conforto da sua casa e no seu celular o melhor da nossa programação e dos nossos programas regionais. E além dos melhores programas regionais, programas da sua cidade, você recebe mais 100 canais, com muita informação, música, esportes, lazer, tudo que você gosta da TV aberta em um só canal. Certo, gente? Então, olha, faça parte da nossa Conexão TV. Troque sua anteninha por internet de qualidade. Para isso tudo, ó, de forma gratuita. Você vai mandar um WhatsApp agora neste número que está aqui no vídeo e nós vamos cadastrar você. Você vai receber nossa programação na sua televisão, no conforto da sua casa e também no seu celular. Voltando aqui e pensando no seguinte, Kelly, no consultório, quando as mulheres de 40 a mais, então, né, vão te buscar para agora essa nova fase, tá mudando, né, vira uma chavezinha na vida da gente depois dos 40. Qual é a pergunta mais recente, o que elas mais buscam, qual é a angústia maior que elas precisam? O que você mais ouve? O que você mais ouve? Claro. Então, a pergunta que eu mais recebo, tanto no meu consultório como nas redes sociais, é o que tanto muda, né? Porque normalmente são pessoas que sempre se cuidaram, sempre mantiveram um estilo de vida saudável, com alimentação e atividade física, mas sentem que o corpo não responde mais da mesma forma. Então começam a ter ganho de peso, mesmo se alimentando com qualidade, começam a ter menos força, mais cansaço, e aí elas querem entender o que está acontecendo, né? Então são pessoas que já tinham virado a chavinha lá nos 30, mas uma década depois as coisas mudaram bastante. Então por quê? E o que muda? Quando a gente faz 40, que chave é essa que muda? O que faz com que tudo isso aconteça no nosso corpo? Olha, aconteceu comigo e a gente não está preparada. Mesmo eu da área da saúde, nutricionista, como eu fui, né, formada há mais de 20 anos, assim, eu tive essa, o que está acontecendo com o meu corpo, né? Porque eu sempre me cuidei, eu sou uma dessas pessoas também, né? Já que eu sou dessa área. Então, eu tive que buscar mais esse entendimento. Então, assim, o que acontece? Naturalmente, a gente passa a produzir menos hormônios. Então, a gente diminui a produção de estrogênio, progesterona, testosterona, que são hormônios importantes. E que, quando eles estão mais baixos, eles fazem com que o nosso metabolismo mude. Então, a gente tem uma tendência maior em perder a massa muscular e acumular a gordura.
E essa perda de massa muscular que leva a uma baixa metabólica e com isso um ganho de peso, mesmo comendo do mesmo jeito, nas mesmas condições, praticando atividade física. Então a alimentação da mulher 40+, ela muda totalmente. Tem que ter um acompanhamento. E nessa mudança, só a alimentação, ela é o suficiente ou a gente tem que entrar com suplementação? E aí, se tem, que tipo de suplementação que a gente pode, né, pensar nesse começo? Sim. Mas o passo principal é ir atrás do nutricionista. Tem que procurar um profissional nutricionista, porque assim, uma coisa muito importante que muda na alimentação, que é básico, mais importante, que necessita de um cálculo individualizado, é a questão proteica. Como a gente tem uma perda maior de massa muscular, a gente precisa ingerir mais proteína. Então a gente tem que ingerir em torno de 1,5 grama a 2 gramas de proteína por quilograma. Então tem que ser individualizado mesmo, né? Então cada pessoa tem um peso corporal, tem que fazer esse cálculo. É a proteína que vai nos levar a ter um ganho de massa muscular e o mais importante, a evitar essa perda. Então a gente tem que ter proteína em toda a refeição. Uma dica que eu dou super simples, proteína em toda a refeição, né? Então, proteína a gente sabe, origem animal, vegetal, suplementação proteica. Entram suplementos também muito importantes para a mulher 40+. E quando a gente fala da questão da proteína, a gente faz bem associação com carne, né? Por exemplo, Sim, carne, ovo, enfim. Não é que eu vou comer 150 gramas de carne de frango, por exemplo, que eu estou consumindo 150 gramas de proteína. Exatamente. Tem essa conta também, né? Tem essa conta. Então, essa é uma conta errônea que as pessoas fazem, né? Então, a quantidade ali do sólido da proteína não significa que é a quantidade proteica, por isso que é necessário esse cálculo, né? E muito se pergunta com relação ao whey protein, que é o suplemento proteico mais falado. O whey protein, ele entra não como uma necessidade, como outros suplementos que a gente pode falar daqui a pouco. Ele entra como um complemento para quem tem dificuldade de ingerir uma quantidade maior de proteína. Porque outra coisa que vem com 40+, é a dificuldade. 40. Uma delícia. Uma aventura. Aventura. Já É uma aventura, todo dia é uma novidade. E já cantava Roberto Carlos, não é? Não tem a música? Mulher de 40, eu já quero ser, eu só quero ser o seu namorado. É isso aí, ó. Tá hoje vendo? nós somos as novas 20+, por favor, né? Vamos. Mas de qualquer forma, a gente passa também a ter uma digestão diferenciada, por isso que a gente tende a também diminuir naturalmente a ingestão proteica. Então, muitas vezes a gente nem percebe, ou algumas percebem, né? Já sinaliza que não consegue ingerir mais aquela quantidade de proteína que consumia antes. Aí entra o whey protein. Aí sim ele faz parte, né? Então, ele é um complemento, não uma necessidade. Que às vezes eu comia aquela carne à noite, um bife, alguma coisa à noite, e já não me cai mais bem comer aquela carne à noite. Então, de repente, fica mais leve para minha digestão, eu substituir por um suplemento, talvez? Isso, eu diria complementar, nunca substituir. Tá, né? complementa. Complementa, exatamente, porque o whey protein ele é uma proteína já de rápida absorção, né? Porque ela já vem pré-digerida, então ela entra como um complemento, nunca como uma substituição de refeição principal, né? Por isso que é importante o acompanhamento de um nutricionista para fazer esse cálculo, como a Kelly mencionou, de verificar o quanto que eu vou ter que consumir de proteína em cada refeição, né? De acordo com o meu peso, de acordo com, enfim, com a minha massa corporal e tal. Isso. E verificar o quanto que eu vou precisar e como que eu vou consumir, aonde que eu vou buscar a fonte dessas proteínas, né, Kelly? Que entra, como a Ju falou, né? Então, mais ou menos 150 gramas aí de um frango, ele vai ter em torno de 28, 30 gramas de proteína. Então, né, que é o peso sólido é a porção proteica é outra, né? Exatamente. Então, para a gente atingir a necessidade, né, dependendo do peso corporal da pessoa, a gente necessita do suplemento pela dificuldade da ingestão, né, da proteína em todas as refeições. E aí eu lembrei de uma coisa, a gente vê na internet de tudo, né? E-book pronto, receitinha pronta, aquelas dietas milagrosas e tal. É muito arriscado. É arriscado. Eu diria assim, sempre foi, mas quando a gente tem uma saúde envolvida, que 40+, a mulher, se a gente não ingere a quantidade certa de proteína, a quantidade certa de determinados nutrientes, de vitaminas e minerais, a gente já tem problemas relacionados, por exemplo, com a resistência à insulina, que é algo que vem com a baixa da composição corporal, né? Tem a resistência à insulina. Então a gente já tem essa dificuldade de manter uma saúde. Por que a gente vai arriscar em algo que está ali disponível para todo mundo e que é um algo igual para todos, né? Nós não somos mais iguais.
Quais? A gente volta falando sobre resistência insulínica, que eu acho que é um assunto super legal no próximo bloco. A alegria vai tomar conta de Marechal Cândido Rondon. Vem aí a maior festa do interior do Paraná. De 22 a 26 de julho, a Expo Rondon 2026 promete viver momentos inesquecíveis, reunindo tradição, cultura, gastronomia, diversão e grandes shows em uma programação gigante para toda a família. Prepare-se para visitar as exposições do comércio, indústria e agronegócio, encantar-se com pequenos animais e orquídeas, saborear o tradicional café colonial, os pratos típicos alemães, como Eisbein e Kessler, além das delícias da culinária gaúcha. A Copa Germânica vai valorizar os talentos locais. A Casa Cultural terá muito pop rock e apresentações especiais. Tem parque de diversões, praça de alimentação, espaço kids, tarde dos idosos, atrações culturais, rodeio, prova dos 3 tambores e a grandiosa Festa Nacional do Boi no Rolete, a marca registrada da Expo Rondon, que será no dia 26. E no palco principal, 6 grandes shows vão agitar o estádio municipal. Dia 22, Padre Ezequiel Dalpozo. Eu sei que nada sou, seguir teus passos sempre vou cantar-te glória, aleluia. Dia 23, Capital Inicial. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Dia 24, Traia Véia. Seu Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando, e nem é de internet que eu tô falando. E Atitude 67. Inteligência, sensualidade e muito amor. Joga no liquidificador, viu? Olha a maravilha que saiu ela. Olha a maravilha que saiu, demorou ela. Olha a maravilha que saiu, Atitude MF. Dia 25, João Bosco e Vinícius. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor, te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. E o Zagroboy. Hoje tem baladinha rural. Olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau. O pau torando e eu torando o pau. 5 dias de emoção, música, tradição e muita festa. Expo Rondon 2026, de 22 a 26 de julho. Marechal Cândido Rondon espera por você. Kelly, você comentou no outro bloco sobre a resistência insulínica. Né? O que podia complementar a respeito disso? O que a gente precisa entender sobre essa resistência insulínica no caso de nós 40 mais? De forma quase desenhada, que nem para criança. Pra gente conta que a gente tem 4 anos e a gente quer saber. Não, é bem tranquilo, assim, é a forma que eu explico no consultório. O que acontece com a mulher 40 mais? Ela passa, muitas vezes ela vira a chavinha da falsa magra. Ela continua magra, mas ela começa a acumular gorduras em regiões do corpo, principalmente na região abdominal, né, que é a baixa do estrogênio. Sim. Essa gordurinha na região abdominal, que a gente chama de visceral, que está entre os órgãos, coração, rim, fígado, ela leva essa resistência à insulina. Essa gordura, que é a gordura de saúde pública que a gente fala. Por isso que é importante focar não no peso corporal, mas na composição corporal. Não adianta estar magra. Você tem que ter uma quantidade maior de músculo do que de gordura. Por isso que a avaliação corporal é importante. E aí a falsa magra vai desenvolver a doença como uma pessoa com sobrepeso.
principalmente no 40 mais, que tem essa baixa hormonal. Então, a resistência à insulina é isso, é o acúmulo de gordura na região do abdômen. Às vezes a paciente vai no consultório magrinha e fala, Nutri, mas eu tô incomodada com essa gordura, que eu tô incomodando. Não tinha isso aqui antes, agora eu tenho. Aquela pochetinha, essa né? que vai levar às doenças como diabetes, pressão alta. Resistência à insulina é um pré-diabetes. Posso me usar de exemplo? Claro. Deixa eu pegar meu exemplo pessoal aqui. 40 a mais, eu passei muito tempo sofrendo com gordura no fígado. Aham. E eu sempre tive essa gordura visceral. Então, quem olhava e falava assim, nossa, mas você é magra. Não precisa. Mas, não tem Cuidar da esse alimentação, negócio. não precisa. A alimentação sozinha eu não consegui. Depois a gente vai falar o que eu fiz, tá, gente? Não funcionava, atividade física. Eu tava rata de academia todos os dias, cuidando da alimentação. E mesmo assim, o meu grau de gordura no fígado ainda não diminuía. Certo. Então, eu sofri muito até eu conseguir entender o que eu 40 a mais estava passando, porque eu já vinha de uma situação de gordura com grau 2 antes e ele subiu para grau 3 e ele não baixava. Certo. Então foi difícil. E eu acho que entender que a gente muda, eu acho que essa percepção Claro. de que as coisas mudaram quando a gente virou a chave para os 40, ele é importante também, né, Kelly? Importante. A gente tem a questão hereditária, que a gente tem que levar muito em consideração, né? Então, as heranças familiares relacionadas à saúde. Não é porque temos um pai diabético ou uma mãe hipertensa que a gente vai desenvolver, mas a gente tem uma probabilidade. Algumas pessoas vão, outras não. Então, o seu caso pode ter sido isso. Você tem uma predisposição maior e mesmo com cuidado da alimentação e com atividade física, você não estava conseguindo resolver o problema. Aí existem outros recursos que a gente usa para isso. E a gente fala sobre esses recursos Deixa no pro outro finalzinho, bloco. deixa pro finalzinho. Não agora ainda, não agora. Sim. Mas o que a gente tem que fazer enquanto mulher 40 a mais? Que a gente tem que olhar e falar, marcar a Nutri, isso é fato, porque a Nutri vai te acompanhar e vai te dar todo o direcionamento. Mas muito se fala sobre suplementar. Sim. E aí até eu tava brincando, conversando com um amigo meu, ele falou, você tá suplementando? Eu falei, vitamina eu tô, né? Vitamina Sim. A, B, C. Mas não é esse tipo de suplementação que a gente fala só, né, Kelly? Isso. Então, assim, a gente tem hoje protocolos para mulher 40 a mais que tem que ser seguidos, né? Um deles é com relação às vitaminas e minerais. Então, a gente não vai mais com valor de laboratório, vamos falar de um público 30 a menos. Uma vitamina D de laboratório de 33 é um valor razoavelmente bom, tá? Para mulher 40 a mais, para que a gente tenha os benefícios que a vitamina D traz para a gente, para que a gente tenha, né, a questão imunidade boa, tem que estar em pelo menos 60. A B12... Estou lascada. A B12, por exemplo, para um público geral, 350 a 400 é legal. Para mulher 40 a mais, 600, 900 é um índice legal para ter o suporte energético que ela dá. Então, hoje a gente vê o valor de laboratório diferente para mulher 40 a mais. Isso nos cursos que a gente faz, eles já estão mostrando. Então, naturalmente, para as mulheres 40 a mais, existe a necessidade dessa suplementação. Então, hoje o que mais suplemento no protocolo é a vitamina D, que é a vitamina relacionada com o depósito de cálcio, que a gente tem que cuidar, né? Depois, os 40 a mais, 50 a mais, questão de osteopenia, osteoporose. Então, a gente precisa da vitamina D. A K2, que é uma vitamina que a D é como se ela abrisse as portas para o cálcio entrar. E a K2 é a muletinha que vai levar o cálcio onde ele tem que ser depositado. Então, sempre que suplementar a vitamina D, tem que ser com a K2. Porque não adianta tomar uma coisa e não a outra, ou uma sem a outra, que o efeito... O legal, não é as duas juntas, combinadas. exatamente, combinadas, né? Para que a gente não tenha... Se tá tomando a vitamina D, que ela seja direcionada para os ossos, né? Para onde precisa. A B12, que traz energia, disposição, tem relação com a questão de anemia também, né? Uma vitamina importante. Mineral muito falado, magnésio. Magnésio é imprescindível para a mulher 40 a mais. Ele tem mais de 300 reações no nosso corpo, que ele influencia reações importantes. Se for falar de todas, é Não muita é só coisa. marketing a questão do magnésio. Não é marketing. O que virou marketing é a questão assim, como a gente tem a D, a B12, magnésio, ômega 3, creatina, glutamina, vamos falar dessas 6 aí, que seriam hoje um protocolo legal para usar para mulher 40 a mais, como tem se usado muito, a própria indústria joga muita informação no mercado e muito produto que, se você vai na farmácia, você tem lá 40 tipos de ômega 3, de R$40 a 800. Aí a pessoa fica, meu Deus, mas qual ômega eu uso? É o mais caro, que é o melhor? Ou é só, né? Então, assim, sempre tem que entender como eu uso o ômega 3, qual eu escolho, qual magnésio eu escolho. Para quem vai dar esse direcionamento é o profissional. Ou é o nutricionista, ou o seu ginecologista, o seu endócrino, mas tem que ser um profissional da saúde para estar direcionando isso, né? Para não comprar gato por lebre.
A vitamina de vocês tá boa aí, gente? Sabe o que eu achei um negócio tranquilo? engraçado? Você falou nos profissionais, né? Outro dia eu fui no oftalmologista e ele me recomendou tomar ômega 3 por conta da lubrificação ocular. E aí ele me recomendou um ômega 3 específico lá, com a orientação específica, sabe? Porque que é isso. seria para aquilo. Então, a gente fica na dúvida que você falou, tem de 80 a 800 lá. Então, ficou na dúvida, procura o teu profissional de saúde, alguém da tua confiança, né? O teu médico da tua confiança, o teu profissional, e para que ele recomende para você qual é o adequado. O adequado, porque o ômega 3 ele tem duas frações, que é o EPA e DHA. Então, a Ju vai lá, ela quer um ômega 3 porque ela tem um colesterol elevado, é um dos fatores, não que ela queira, mas a Ju é que ela tem um colesterol elevado e tem um corpo inflamado. Aí eu vou dar um ômega 3 que tem uma fração de EPA maior. Você já vai lá e você, eu tô memória fraca, tô esquecendo, eu tenho na família Alzheimer, Parkinson, quero evitar, a gente já vai com uma fração maior de DHA, que vai trabalhar a questão cerebral, cognitiva. Então, como o teu próprio oftalmo te prescreveu um direcionado então, isso que é importante, que seja direcionado por um profissional. E vocês em casa pensando que era só comprar o ômega 3. É pegar a cestinha na farmácia e lá jogando. E comprando. Não é bem assim. Não é bem assim. A gente volta depois do intervalo. Tem firmeza para todo dia. Que tal um mignon suíno para o almoço? Para o jantar, picanha suína no ponto. Firmeza. Quem experimenta, recomenda. Vai construir ou reformar? Nós, na Maronese Casa e Construção, temos de tudo. Do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para a sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Há cidades que crescem e há cidades que inspiram. Aqui, oportunidades nascem todos os dias. A educação abre caminhos e transforma destinos. A saúde protege vidas e fortalece nossa gente. A infraestrutura constrói pontes para o futuro. O agro é forte e cada avanço carrega o orgulho de quem vive aqui. Prefeitura de Medianeira. Povo que realiza e cuida. Olha esse paraíso para quem ama look fitness. Na Moda e Forma, cada peça foi escolhida para valorizar seu corpo e te dar conforto de verdade. Tem conjuntos incríveis, modelagens que seguram tudo no lugar e cores que estão super em alta. Tecido de qualidade, zero transparência, com caimento perfeito, do básico ao estiloso. Aqui você encontra o look ideal para treinar e sair pronta. Vem para Moda e Forma e sinta essa experiência de perto. Palavra-chave: conexão. Conexão com o passado. Conexão com a natureza. Conexão com o futuro. Equilíbrio e harmonia em celebração a novas experiências. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Um conceito que nutre o corpo, mente, a alma e enriquece a experiência humana. É tempo de renascimento, crescimento, força e paz. Em meio a um ambiente acolhedor que enaltece o seu estilo de vida, a autenticidade é a chave para resgatar o verdadeiro significado de viver bem.
Maori, esculpido pelo sopro da natureza. Voltando e vamos continuar falando de suplementação então, Kelly. A Kelly deu uma lista aqui de suplementos que são importantes para nossa alimentação. A alimentação não é a palavra, né? A nossa suplementação diária, né? Depois dos 40. Pra então, nossa vida, gente. Pra nossa vida, né? 40 mais, é isso. E aí tem uma também bem famosa, né? A creatina. O que a creatina faz no nosso organismo e qual a recomendação da creatina para nós? Acho que isso é bem legal, porque hoje as pessoas também têm muita dúvida sobre o uso, né, da creatina. A creatina é um suplemento que ela pode ser usada desde os 8 anos de idade até a melhor idade. Um paciente acamado, hospitalizado, a creatina tem muitos mitos, então ela não traz sobrecarga renal. E tem o paciente transplantado que usa, tem o paciente com um rim só que usa. A creatina ela vem da carne vermelha, a gente não consegue atingir a quantidade através da alimentação. Então a gente suplementa porque hoje, dentre todos os suplementos, é o que tem mais estudos realizados em seres humanos que mostram os benefícios. Sendo eles força muscular, ajuda a gente a não perder massa muscular, porque o que a gente quer a partir dos 40 anos, 50, 60, 70 é a autonomia. Quando a gente estiver lá, né, com 60, 70 anos, você não levar tombo, né, levantar da cama sozinho, subir uma escada. Então, ela vai te trazer essa autonomia com o uso correto, claro, né, coadjuvante com uma boa alimentação. Não existe necessidade de saturação, que antes tinha, tem que começar usando 10 gramas, 15 gramas, até chegar... Não, são de 3 a 5 gramas diárias, que o profissional vai prescrever. Ela tem um efeito de piscina, vamos colocar assim, quando ela enche a piscina, ela começa a fazer efeito, por isso que ela não pode parar, tem que começar e dar continuidade sempre, ela não tem período de uso, é sempre. Eu comecei hoje, vai até o resto da vida. Vai para sempre. Então, ela traz força muscular, ela também tem estudo mostrando prevenção de doenças neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson. Ela melhora dores articulares muito comuns, né? Porque a gente tá falando 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais, tá pegando essas fases, né? Daí a gente começa a sentir as dores nas articulações, né? Ela ajuda, porque ela tem um poder anti-inflamatório. Então, a creatina de todos os suplementos, se eu fosse falar, querem qual? Um só, creatina. A creatina é o top one. É o top, e assim, não tem horário específico para tomar, tá? Você ia falar, tomo no café, tomo com... Eu posso misturar com alguma coisa? Pode, ela não tem sabor. Com chás, com... Isso, evitando líquidos quentes, ela pode ser utilizada com suco, com água, ela não tem sabor, ela é muito prática de usar. Também é um produto que tem que ficar atento, né? Tem que ter o selo de Creapure, que é uma creatina pura. Então, as que são fiéis, elas vão ter esse selinho quando for comprar. Existem muitas marcas no mercado, mas tendo o selinho que ela é pura, perfeito. Assim como do ômega 3 tem uma... Exatamente. Uma coleção a ali indústria, ela, né, ela se aproveita, né? Precisa ganhar dinheiro. Exatamente. É marketing, né? É marketing, né? Tem que vender, então. Esse povo de marketing não é de confiança, falando da marqueteira. Mas é bem legal, né? Saber que isso proporciona. Então, se... Um que não pode faltar ou não tem condição, por exemplo, de investir tanto na suplementação. A creatina é a principal. Creatina é a principal, exatamente. Eu acho que sim. Porque o maior problema é a perda da massa muscular pela questão da autonomia. Então, atividade física, alimentação, suplemento, creatina. E se eu treino, se eu consigo fazer alguma atividade física, ir para academia, para um pilates, para um hidroginástica, para uma natação, ainda. Enfim... Ela tem algum horário daí pra gente consumir ou não? Também. Não precisa ser pré ou pós-treino, por exemplo? Não, isso já se desmistificou também com os estudos. Antes a gente tinha essa noção, vai treinar, toma pré-treino para ter mais energia. Não, como ela é de depósito, ela vai fazer efeito quando encher essa piscininha, qualquer horário que você tomar, ela vai te dar a resposta. O importante é manter a constância, tomar sempre. O importante é você começar a encher a piscina e a hora que ela estiver cheia... Não deixar esvaziar de novo. Ah, entendi. É isso aí. Associação boa, né? Não, é pra não esquecer. Fácil, nunca mais esquece. Fácil. A gente falou que era para explicar como se as pessoas tivessem, se a gente tivesse 4 horas. Exatamente, perfeito. Então, a explicação. E a questão de, por exemplo, estrogênio, testosterona, e isso a gente perde bastante também na virada aí dos 40. Tem indicação de fazer isso ou é aquela pegada também? Cada caso é um caso. Ai, perfeito. Não é a área, eu não suplemento porque eu sou nutricionista, mas eu oriento no consultório.
Então, as mulheres veem muito assim, mas Kellen, se eu não fizer suplementação de hormônios, eu vou ter os resultados que você está me falando que eu vou ter? Então, tudo é uma associação. Hoje, os estudos mostram a importância da suplementação de estrogênio, progesterona, testosterona com um profissional capacitado, um médico, daí não é nutricionista, não é educador físico, é um médico que vai prescrever. Existem mulheres que podem, como você disse, cada caso é um caso, tem mulheres que não podem, isso quem vai direcionar é o profissional, e tem mulheres que não querem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, tem mulheres que não querem ou não podem, eu trabalho muito com a parte fitoterápica. Então, a gente tem fitoterápicos que ajudam a melhorar a produção de estrogênio, aumentar a testosterona, a gente tem, porque são hormônios que a gente precisa para o nosso bem-estar. Então, quem pode, eu super indico, procure um profissional e faça a reposição daí. Não é suplementação, reponha isso. Então ele vai avaliar, é tudo com exame de laboratório, é o mesmo com as vitaminas e minerais. Só vai suplementar se fizer os exames e eles estiverem com déficit. Né? Não adianta fazer uma hipervitaminose, não tem necessidade disso. Né? E os hormônios a mesma coisa, só vai repor se eles estiverem baixos. Tem mulheres que no climatério vão apresentar hormônios já baixos, tem mulheres que só lá na menopausa, lá nos 50 mais, vão apresentar. Então cada caso é um caso. Mas os estudos hoje, diferente de antes, que diziam que não podia, ou enfim, né? A saúde está sempre em evolução. Ainda bem, né? Hoje, ainda bem, fomos salvas. Porque muitas mulheres sofreram com isso, por não poderem repor os hormônios. E como a gente vê essa diferença, falando bem da idade mesmo, né? Que antigamente uma mulher de 40, gente, ela seria o biotipo 60 mais. De 60 mais. Exatamente. Porque não tinha, parece que esse cuidado, essa atenção. Mas é porque a medicina também não era evoluída, as pesquisas não eram tão evoluídas. Isso a gente vai trazendo. Isso é tão gostoso de ver, né? Exatamente, é muito bom. Assim, como eu falei, muitas mulheres sofreram muito, porque essa baixa hormonal traz muitos efeitos colaterais, né? Então, devagarzinho a gente vai dando a volta, a gente vai tentando trazer esse estímulo. Então, dentro da suplementação, né, pensando naquilo que a Nutri vai recomendar, o top 1 é a creatina. Eu acho que começaria por ela. E depois, segundo lugar? Em segundo lugar, seria fazer os exames de laboratório, né? Assim, uma coisa muito importante na mulher 40 mais é a função intestinal, né? Nem sempre o intestino que funciona bem, que você evacua bem, você está absorvendo bem. Então, com a baixa do estrogênio, a gente passa também a ter dificuldade absortiva, né? As vitaminas e minerais são absorvidas no intestino, né? Apenas uma no estômago. Enfim, a gente tem que preservar a mucosa intestinal. Aí entra a glutamina, que é um outro suplemento também que a gente toma, que ela é um alimento das células epiteliais do intestino. Então, seria um suplemento legal junto com o probiótico. Também é interessante. Por isso que às vezes fala, né, é um monte de coisa pra gente, mas eu não tô doente por causa de tudo isso, né? Mas é pra não ficar. É pra não ficar. É pra chegar quando precisar visitar lá o geriatra. Mais, tá bem. O geriatra, o especialista que cuida de gente 60 mais, e a gente chegar bem, né? Chegar lá e falar, não, eu tô inteirona aqui. Porque você viu que vai até mudar, né? Há boatos que a melhor idade vai começar a partir dos 70, 80, né? Porque como é uma geração que está se cuidando muito, você viu uma pessoa 60 a mais estacionando um carro hoje, tem gente que briga, fala, esse piazão estacionando carro. Então, melhor que muito jovem, né? Exatamente. Porque estão se cuidando, tem saúde. Então, você imagina se agora eles estão assim, daqui 30, 40 anos, né? Que vai evoluindo mais a saúde. Então, sim, a gente faz isso pensando lá na frente. A gente vai para um rápido intervalo, depois a gente volta para esse papo aí de ser jovem na velhice. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Mini Fazendinha. O lugar perfeito para aproveitar um dia lindo com a família e saborear muita comida boa. Atendimento aos finais de semana a partir das 8 da manhã com um delicioso café da manhã colonial, com pães, bolos, salames, queijos e muito mais. E aquele delicioso almoço da fazenda. Mais de 40 opções de comida que você só encontra aqui. Aqui na Pousada Mini Fazendinha, você tem uma experiência completa. São mais de 20 espécies de animais de fazenda, aves e peixes, pesca, museu e antiguidades e o nosso mais novo atrativo, o passeio de Jerico para a família toda. E o melhor, não precisa reservar para passar o dia, é só chegar e aproveitar. Pousada Mini Fazendinha, quilômetro 8, em São Miguel do Iguaçu.
Vai construir ou reformar? Nós, da Maronese Casa e Construção, temos de tudo, do alicerce ao acabamento, com entrega rápida. E não é só isso. Oferecemos também produtos para jardinagem. Para sua casa, temos utilidades, louças, panelas, utensílios de cozinha e produtos de cama, mesa e banho. Para as crianças, papelaria e brinquedos educativos, bicicletas, triciclos e muito mais. Lembrando que aqui na Maronese Casa e Construção, a entrega é rápida e a qualidade é garantida. Quer ultra velocidade, a melhor conexão de internet? Viarnet Fibra, 400 mega por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao combo TV por assinatura e Watch Brasil Viarnet Telecom. Tem firmeza pra todo dia. Que tal um sanduíche recheado de presunto e queijo e um achocolatado para acompanhar? Firmeza, quem experimenta, recomenda. Kelly, e pensando na alimentação, que a gente estava falando, né? Além da suplementação, a comida de verdade. É verdade. Quem vão comer comida de verdade? O que a gente agora tem que começar a pensar em colocar mais no prato, né? Escolher melhor, às vezes, no mercado e enriquecer essa alimentação, que talvez antes a gente podia passar despercebido, mas agora seria algo essencial para essa nova fase. Claro. Eu acho que o ponto inicial é o café da manhã. O café da manhã vai ditar todo o teu dia alimentar, né? Porque é o que você vai despertar a insulina corporal ali, que vai acordá-la. Então, o café da manhã tem que se iniciar sempre com uma fonte de proteína. Eu sei que muita gente já ouviu, tem que ter proteína no café da manhã. E não é só proteína, tá, gente? É proteína com carboidrato. Então, não precisa ter medo de comer o pão com ovo, que é o tão falado. Sim. Pense mais no seu pão do que no seu ovo no sentido de escolha. Por exemplo, não precisa ser o pão integral, que muito se fala quando a gente pensa numa alimentação saudável. Pão integral, granola, barra de cereal, são palavrinhas que estão no dicionário da dieta, né? O pão integral hoje, na maior parte dos industrializados, eles têm muitos ingredientes na composição que não são saudáveis para o nosso corpo. Então, é preferível um pão francês, que tem 3 ingredientes, 4 de farinha branca, do que um pão integral com 20 ingredientes na composição. Entendi. Então, o foco está sempre em olhar a lista de ingredientes quando vai consumir um alimento industrializado. O mesmo vale para granola, que é cheio de açúcar, barra de cereal. Então, proteína no café da manhã, essencial, junto com uma fonte de carboidrato. Isso vai fazer com que você sinta menos vontade de doce e menos fome durante o dia. Tá? Não é mito, é real, é metabólico. E como eu falei lá no início, proteína em todas as refeições. Muita água, então tem que focar na água, pelo menos 40 ml por quilograma dia. A água diminui muito a vontade do doce, a fome, é muito importante. A fibra, então mantenha a saladinha, diminuir o industrializado. Muitas mulheres erram 40 a mais em diminuir a quantidade, a caloria. Não é esse o foco. Entendi. O foco é a qualidade. Não tem que passar fome, é o contrário, a gente precisa construir músculo. Para construir músculo, você tem que comer. Então, e junto com isso, desculpa interromper, não posso esquecer, atividade física, musculação. Outro erro muito importante na mulher 40 a mais é se matar no aeróbico, suar, fazer atividade pra queimar aquela caloria, aquela gordurinha. E tá indo embora mais músculo, que a gente já perde músculo sonhando. Então, tem que ter, mulher 40 a mais tem que fazer exercício de musculação. Ah, eu não gosto, é teu remédio. Você não gosta, minha filha, mas você precisa. Precisa, porque é ela que vai fazer com que você deposite cálcio nos teus ossos e que você ganhe músculo e não perca. Musculação é essencial. É fantástico. Tem que ter, nem que sejam 2 vezes na semana, não faça só exercício aeróbico. O aeróbico vai trabalhar a questão cardiovascular, coração, que é importante, mas a gente precisa de músculo. Músculo é saúde. Quando você falou deixa eu te cortar rapidinho. Sim. Quando você falou da água, né, de tomar água, às vezes você não tá com fome. Às vezes você tá com sede e o teu cérebro tá tão condicionado a pensar que é fome, porque você come, às vezes, em vez de tomar água, você esquece de tomar água. Então, você, hidratada, né? Tem que hidratar mesmo, isso é bem importante. Desculpa, pode ir. Não, eu estava pensando no café da manhã. Falou pão francês, o pão com ovo ali é uma boa fonte. Se eu quiser substituir esse carboidrato,
usar, por exemplo, uma tapioca. Posso fazer uma crepioca ali, que eu já misturo o ovo com aquela farinha. É ok? Por exemplo, eu estou me usando de exemplo porque eu sou intolerante eu tenho uma sensibilidade alta ao glúten, por exemplo. Então, para eu conseguir acessar então essa proteína e ter um café da manhã de qualidade, eu posso fazer dessa forma. Com certeza. O que tem que se evitar só é comer só carboidrato de manhã. Porque isso vai dar um pico de insulina muito grande. A insulina vai ficar ali procurando glicose para levar para dentro da célula, não tem, ela vai fazer o quê? Vai pedir mais. Por isso que a gente tende a sentir mais fome durante o dia. Entendi. Então, se a gente desperta ela devagarinho, com uma porção de proteína e carbo, a gente não vai ter esses picos, né? Que vai fazer com que a gente sinta mais fome. Para quem é intolerante ao glúten, então, com certeza, né? Ou o pão sem glúten, ou a crepioca, ou a tapioca. Não tem que ter medo do carboidrato. E aí muita gente ainda erra, porque assim, o carboidrato sem glúten, né? Ele não tem menos calorias. Ele é utilizado para quem tem sensibilidade, como você. Então, muitas pessoas ainda consomem o sem glúten em maior quantidade, achando que estão fazendo uma coisa legal, porque exato. Então, também não. Mas eu gostei do jeito que você falou sobre a questão da insulina, como é que a gente ativa ela. E ela provoca a sensação de mais fome quando a gente não ativa ela de forma saudável, é isso? Exatamente. É como quando a gente come um doce, a gente fica um tempo sem comer doce. Quando come, tem vontade de comer doce de novo. Aí fala, eu tinha parado, mas eu voltei a comer, agora eu tô com vontade de novo. Parece um viciado. É a insulina. Então, porque a partir do momento que outro errinho que a gente comete, às vezes, pegar um chicletinho diet e colocar na boca, ou balinha diet, que é com adoçante, achando que tá tudo bem. A partir do momento que colocou na boca, é doce, o pâncreas foi sinalizado. Opa, tá vindo o carboidrato aqui, a glicose tá vindo, ele já libera insulina. Ele não sabe que aquilo é um adoçante, ele nem entende o que é. Então, muitas pessoas, às vezes, dificultam o emagrecimento porque tomam 6 cafezinhos durante o dia com adoçante. Tá dando pico toda hora. E aí anaboliza, essa insulina que não é utilizada, que não tem glicose para captar, para levar para dentro da célula, ela vai anabolizar como gordura. Daí começa a acumular aquela gordurinha na célula. Então é tudo ponto. Você sabia disso? Tinha noção. Você sabia disso? Menino. Não sabia, né? A gente vai para um intervalo porque o próximo assunto vocês vão gostar. Tô apavorada agora. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia. Tem firmeza pra todo dia. Churrascão bom tem que ter ancho suíno, né? E aquele queijinho coalho pra acompanhar. Firmeza, quem experimenta, recomenda. Somos 8 bilhões de pessoas e não há uma igual à outra. As experiências, o DNA e a forma de ver o mundo. Crescer não é uma tarefa simples. Exige esforço, disciplina, vontade de evoluir. No Colégio Bertone, encontramos desafios que nos fazem ser melhores, corajosos. Cada momento deve ser vivido no seu respectivo tempo. Há tempo de brincar, de estudar e de se divertir. Nosso ensino é orientado à individualidade, às necessidades cognitivas e afetivas dos nossos estudantes desde a infância. Há 15 anos, o Bertone tem a certeza de estar no caminho certo. Por isso somos reconhecidos como ensino de alta performance. Entre as 50 melhores escolas do Brasil e um dos grupos educacionais do sul do país que mais cresce. Somos assim, um Bertone para cada momento. Gente, equilíbrio é tudo, né? Quando a gente ouve meio bolo sem glúten, né? Quando a gente ouve a palavrinha sem glúten, sem lactose, é fitness. Né? A pessoa como é que já converteu em fitness, não vai engordar. Não vai engordar. Não, né? Você queria ouvir que sim, né? Infelizmente queria, não. Mas não é, né? É outro marketing da indústria, né? A palavrinha fitness, ela foi automatizada na nossa cabeça que ela tem menos calorias, ou que ela não engorda, ou que ela engorda menos. Então, compra um bolinho, né? Sem lactose, sem glúten, e aí consome maior quantidade achando que tá favorecendo. Então,
além de ser mais caro, porque tem o marketing Tem, em cima né? disso, né? Ele tem a mesma quantidade de densidade calórica, é a mesma. Então não adianta comer, em vez de falar assim, eu comeria um pedaço, agora eu como meio bolo e acho que não vai fazer eu nada. comeria um do tradicional, mas como é sem glúten, fitness, sem lactose, eu vou comer 3, né? Basiquinho, 3. É a mesma coisa. Até porque os produtos sem glúten, sem lactose, são específicos para pessoas que têm, né, uma intolerância ou uma sensibilidade. Não é para emagrecer. O diet, por exemplo, ele deveria... O meu TCC foi em cima disso e até hoje não mudou. O diet deveria ser especificado que é só para diabético. Por quê? O diet ele tem que retirar um nutriente, que normalmente é o açúcar, mas tem que ser colocado outro em maior quantidade, que normalmente é a gordura. Então, o chocolate diet, ele é 0 açúcar, mas ele tem uma densidade de gordura muito maior. Aí, o paciente que vai lá comer para emagrecer e pega o diet, que é sem açúcar, tá cheio de gordura. Além de não emagrecer, vai aumentar a questão do colesterol. Ai, não resolve nada. Não resolve nada. Então, o paciente diabético, quando a gente orienta a consumir o diet, é esporadicamente. O paciente que já está sabendo que não é uma orgia alimentar. Eu posso porque é diet. O paciente, normalmente, o profissional da saúde já orienta. Olha, deu vontade de comer um doce? Come um diet, para ser com equilíbrio. Eu já peguei paciente que não é diabético e trocou tudo pelo diet e o colesterol foi lá em cima. Porque aí consumiu mais gordura, não emagreceu. Açúcar por outra coisa. E o light, a legislação pede que ele tem que ter, se eu não me engano, 20 a 25% a menos de calorias que o tradicional. Então, assim, se você for comparar os light, a maioria tem 5% a menos de calorias. É nada. E você está pagando 2 vezes mais caro. Então, assim, é tudo questão de você... Rótulo é imprescindível a leitura. Não é só umas letrinhas. Infelizmente, leva o celular, aumenta, Vai ter que botar uma lente no óculos, vai ter que dar um jeito de ler aquele rótulo. Mas vai. Se pegar a torrada tradicional para light, vocês vão ver que tem 10 calorias a menos. É coisa que não compensa. E o preço? E o preço é muito maior. Duplica, então, se enganando 2 vezes, gastando mais e achando que vai emagrecer, né? E aí o paciente chega pra você e fala assim, eu não tenho muito dinheiro. E aí você mostra por A mais B que nem tudo precisa ser o light, o diet, o sem glúten, o sem lactose. O que menos tem no meu cardápio industrializado é comida de verdade. Que é a comida. Que você estava falando, é o arroz, colocar no prato, né? É o você preparar em casa, são receitas práticas. Para quem me segue nas redes sociais, eu tento postar receitas com poucos ingredientes, receitas rápidas, para justamente evitar o industrializado. Um maravilhoso, inclusive, é gostoso. Né? Às vezes pode não ficar tão bonito às vezes até me surpreendo, falar que feinho que ficou, mas muito sabor. É o que importa. É o que importa, exatamente. Agora, nessa pegada de emagrecer, a gente vai para um assunto que tá todo mundo falando, tem muita gente usando e usando sem acompanhamento, sim, que são as tais, né, das canetinhas emagrecedoras. Kelly, você como Nutri, qual é a sua visão sobre? Certo. Bom, ruim ou depende? Eu vou ficar sempre no depende, né? Depende é ótimo. Eu acho que os análogos da GLP-1, ele veio para ficar. Eu acho que não vai sair. Acho que sim, dentro do tempo que eu tô formada, eu já vi muita medicação chegando, indo embora, muita frustração, porque nenhuma medicação te ensina a comer. Ela te traz uma resposta durante o uso, depois você tem que fazer o desmame, vem muito rebote, né? Vem muito efeito sanfona, vem muita, às vezes, doenças junto com a parada, né? Então, tudo é discernimento, né? Infelizmente, como a gente mora num país aqui de fronteira, a gente tem um acesso maior. Então, assim, eu tive uma enxurrada de paciente no consultório usando por conta, que é assustador mesmo. Perdendo muito peso, ficando doente, então perdendo cabelo, desenvolvendo muitas vezes doenças metabólicas junto com essa perda de peso, perdendo saúde, tá? Porque o músculo é saúde. Você imagina você precisar ficar hospitalizado. Primeira coisa que o teu corpo vai usar é o teu músculo. Se você não tem, você morre. Né? Que é o paciente muito magro quando vai para uma UTI. Então, assim, eu acho que veio para ficar com orientação médica. Aí entra o que eu aprendi lá no primeiro semestre de faculdade. Equipe multidisciplinar. Então, é o nutricionista para cuidar da alimentação, é o médico para prescrever, é o educador físico para cuidar do exercício, porque muda tudo. A parte mental tem que ser também estimulada, então entra o psicólogo, o terapeuta, eu acho muito importante. E muda muito a alimentação. Então, o paciente que usa essa caneta, esses análogos de GLP-1, tem que procurar um nutricionista
tem que ser prescrito pelo médico, em primeiro lugar, procurar um nutricionista, porque a alimentação muda. Muda muito. Você perde a vontade de comer. Praticamente isso. Exatamente. Você perde a vontade de comer. Ele diminui a tua fome e traz um retardo, um esvaziamento gástrico diminuído. E são muitos os sintomas, os efeitos colaterais, né? e é diferente de um para outro. É impressionante como mais do que nunca a gente entende que cada organismo é um organismo. Que além da recomendação do uso, tem a recomendação da quantidade, né, da frequência do uso, que é bem importante também, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, no paciente que está usando a caneta, no paciente que vai para perda de peso sem utilizar, vem para uma perda de peso, né, sem utilizar essa medicação. Uma orientação básica a gente dá, começa pela salada. Depois que comeu as saladas vegetais, você vai para o arroz, para o feijão, para a proteína, né? Para o paciente que usa, começa pela proteína. Porque como a quantidade, a ingesta é muito pequena e você precisa da proteína, esquece a salada vegetal, vai na proteína. Restante, suplementa. Aí vai precisar muito da reposição de vitamina e mineral, da reposição proteica, que é difícil o paciente que consegue atingir a necessidade proteica com o uso da caneta. Então a gente entra com a suplementação. Porque daí a pessoa tava lá, salada, tal, naquela sequência ali que você falou que era o recomendado, começou a usar caneta, sem acompanhamento, sem, né, uma orientação adequada, aí faz a alimentação de forma inadequada e aí vem todos esses efeitos negativos. Vem, é um pós-quimioterápico. Eu já encontrei pessoas que falei, gente, tá em químio, tá fazendo rádio. No início que surgiram as canetas. Aí foi, não, aquela usou a caneta, né? A fulana tá usando. Nossa, achei que ela estivesse em tratamento quimioterápico, porque assim, tava tão debilitada, tão emagrecida, tão com aspecto, né, de doente. Sim. Porque não faz o acompanhamento. E é exato, porque não faz o acompanhamento. Porque ela veio para ajudar, né? Ela veio para ajudar quem tem a gordura visceral, quem é o obeso, que tem dificuldade de emagrecer. Assim, tudo tem que ter coerência. Eu acho que veio, vai ficar, mas a gente tem que se condicionar a ter a equipe junto. Que foi o que eu fiz. Parabéns. Eu usei. E aí é difícil. Claro. É difícil você voltar, você sair, né, do desmame, ter essa saída. A cabeça tem que estar muito centrada também, porque você então reduz muito o que come, cuida muito do que come, porque coisas com gordura não funcionam. Frituras, né? Nada que tenha gordura funciona. E a questão, tipo, bebida alcoólica. Você, vamos colocar, bebia uma garrafinha de cerveja, cara, não vai meia. Vai meia, não né? vai meia. Mas é uma questão de autocuidado. Agora, eu sei que se eu parei, eu tenho que continuar me cuidando. Porque se eu voltar a comer sempre que eu tiver vontade, ou fazer a alimentação da manhã, e ativar o pico de insulina, né? O pico de insulina, claro que eu vou ter fome. Então, é muito mais da cabeça do que no pós. E aí, o acompanhamento com a Nutri é muito importante nesse passo também. É como uma cirurgia de gastroplastia, uma bariátrica. A cirurgia é uma muleta. Ela vai te levar a uma perda de peso. Se não tiver acompanhamento, vai ficar com aspecto de doente do mesmo jeito. E depois vai voltar a ganhar peso. Porque durante o período que você está de 1 ano e meio a 2 anos de pós-cirúrgico, como o uso da caneta, você tem que desenvolver um hábito alimentar. E para desenvolver um hábito é repetição. Então você tem que trabalhar a cabeça. Por isso que eu falo, a caneta não te ensina a comer, como comer, o quanto comer. Ela só não te dá fome. E depois? E é sem fome mesmo. E depois por obrigação. E depois que não tiver mais, né? Ou você vai ficar a vida inteira. Eu perdi muito paciente que veio comigo usando a caneta sem acompanhamento médico e eu não quis continuar o atendimento. Porque eu ia criar uma responsabilidade para mim que eu não posso sozinha como nutricionista. Sim, nem é tua, né? Não posso como nutricionista criar, porque eu sei que depois, mas eu estava indo, não. Então assim, você vai procurar o médico para te prescrever. Né? E eu via reações nos pacientes que usavam, porque às vezes era um fornecedor que trazia, depois era outro. Aquela história, a gente não sabe o que está, o paciente não sabe nem o que está usando ali. E daí fazia um novo ciclo, vinham efeitos colaterais diferentes. Aí eu comecei a ficar preocupada, exato. Porque para mim também foi uma novidade isso. Então assim, eu tive que me atualizar, eu fiz um curso só até agora, que surgiu disponível, né, no que eu tenho ali de nutrição, para a gente também entender como trabalhar esses pacientes que usam, né, esses análogos de GLP-1. Então, se o paciente que vem com recomendação médica, a gente já tem toda uma responsabilidade, mas a gente trabalhar com um paciente que usa por conta.
Tipo, meteu o louco e falou, vou usar, que eu quero emagrecer. E aí, sabe o que eu acho a origem, né, me preocupa bastante. A gente volta daqui a pouquinho sobre o que me deixa bem encafifada nesse assunto. A alegria vai tomar conta de Marechal Cândido Rondon. Vem aí a maior festa do interior do Paraná. De 22 a 26 de julho, a Expo Rondon 2026 promete viver momentos inesquecíveis, reunindo tradição, cultura, gastronomia, diversão e grandes shows em uma programação gigante para toda a família. Prepare-se para visitar as exposições do comércio, indústria e agronegócio, encantar-se com pequenos animais e orquídeas, saborear o tradicional café colonial, os pratos típicos alemães, como Eisbein e Kessler, além das delícias da culinária gaúcha. A Copa Germânica vai valorizar os talentos locais. A Casa Cultural terá muito pop rock e apresentações especiais. Tem parque de diversões, praça de alimentação, espaço kids, tarde dos idosos, atrações culturais, rodeio, prova dos 3 tambores e a grandiosa Festa Nacional do Boi no Rolete, a marca registrada da Expo Rondon, que será no dia 26. E no palco principal, 6 grandes shows vão agitar o estádio municipal. Dia 22, Padre Ezequiel Dalpozo. Eu sei que nada sou, seguir teus passos sempre vou cantar-te glória, aleluia. Dia 23, Capital Inicial. Daquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Dia 24, Traia Véia. Seu Wi-Fi tá lento, travando, tem mais gente usando, e nem é de internet que eu tô falando. E Atitude 67. Inteligência, sensualidade e muito amor. Joga no liquidificador, viu? Olha a maravilha que saiu, ela. Olha a maravilha que saiu, demorou ela. Olha a maravilha que saiu, Atitude MF. Dia 25, João Bosco e Vinícius. Chega de bobeira, eu tô falando sério. Preciso desse amor te amar a noite inteira. Se você me quer, sabe, eu também te quero. E os Agroboy. Hoje tem baladinha rural. Olha elas descendo no curral. O som bem alto e eu já tô no grau. O pau torando e eu torando o pau. 5 dias de emoção, música, tradição e muita festa. Expo Rondon 2026, de 22 a 26 de julho. Marechal Cândido Rondon espera por você. Então voltamos para o último bloco. Não queríamos, porque tá muito bom o papo. Mas uma coisa que me deixa encafifada, como eu falei antes de encerrar o bloco anterior, são as pessoas que me falam assim: eu tô pensando em tomar a canetinha para emagrecer 3 quilos. Tem um casamento semana que vem? Já tenho uma festa, quero estar legal no vestido. Sim. Vou tomar essa canetinha. Como se estar magra fosse, né, super legal, estou bem, ser saudável, ser saudável, Infelizmente ainda tem isso, né? E assim, como eu falei, tem fácil acesso ao produto e utiliza por conta, porque um profissional com responsabilidade não vai prescrever, né? Para emagrecer 3 quilos, não vai. Não tem como. Então a questão é o fácil acesso mesmo, né? A pessoa não tem discernimento, acha que é algo simples, né? Eu vou tomar, não vai me fazer mal, vou perder 3 quilos, eu paro. E a gente comentou antes ali em relação a gente está numa região de fronteira, né? Isso facilita. E o que é preocupante também, além dessa
prescrição aí, automedicação, é a questão da origem. Né? A gente vê todos os dias no noticiário, apreendido tantas canetinhas enfiadas dentro de um pneu de carro, dentro de um pote de doce de leite, de iogurte. Então, assim, se você vai comprar essa canetinha, não sei se todas as pessoas, né, têm conhecimento ou têm noção. Gente, quando você vai comprar essa canetinha numa farmácia, ela vem numa caixa de isopor. Ela vem dentro com aquele, tipo um gelo, né, térmico ali, um protetor térmico dentro, congelado, para manter ela resfriada. Você tira da farmácia dentro de uma caixa de isopor e leva para casa. Então, se aquilo ali, quando você vai comprar para o teu uso, ela é resfriada, você imagina quanto ela mudou a variação de temperatura e aquilo ali prejudicou a qualidade do produto também. Né? Então, o que você está colocando dentro do teu corpo? Além dessa automedicação, a origem disso tudo. Que é uma coisa também ter a muito certeza de que não é um produto falsificado. Por mais que seja, né, do outro lado ali, também existem produtos falsificados. Então, são muitas coisas que tem que levar em consideração, né? Então, não dá para usar para perder 3 quilos para semana que vem. É o barato que vai ser muito caro, Exatamente. Né? O custo é a tua saúde. Então, eu acho que é bem importante levar em consideração todos os pontos que a gente tem trazido aqui, né? Eu acho que, como eu falei, algo que veio para ficar, eu acho que é legal, mas com equipe multidisciplinar, em primeiro lugar é o médico. Ele quem vai decidir se você pode, se você deve, se você precisa estar utilizando. Acho que o mais interessante, pensando tanto, né, em nós mulheres 40 a mais, quanto na galera aí jovem, nos mais velhos como um todo, é entender o que a gente é e aonde a gente quer chegar. Com peso, com questão de qualidade, com questão de saúde principalmente. O que a gente pode recomendar hoje para as pessoas fazerem, tipo, amanhã? Qual a primeira dica? Começando assistir o programa, o que eu faço amanhã? Atividade física. Faz aquele pão com ovo. Eu acho tapioca de manhã e vai fazer atividade física. Acho que a alimentação, as pessoas já estão bem mais conscientes com relação a isso, né? Eu acho que falta um pouco de informação, acho que atrapalha muito o marketing da indústria em cima dos alimentos. Priorize comida de verdade, né? Quanto menos desembalar, melhor. Né? Então, voltar às nossas origens, fazer em casa, manter congelado, evitar o máximo possível de industrializado e praticar atividade física. Né? Então, como eu falei, priorize a musculação, não tenha medo, mesmo que não goste, pense que é uma necessidade. É vida adulta, a gente não faz tudo que a gente gosta. Exatamente. Né? Mas olha, eu garanto pra você que se apaixona. Se apaixona porque assim, o bem-estar que proporciona. Porque a gente tem que pensar também que a nossa baixa de estrogênio, progesterona, enfim, faz com que a gente fique mais ansiosa, a gente comece a ter depressão, isso é muito comum no climatério, na menopausa. Durma mal. Exatamente, né? O sono de má qualidade, que aumenta a cortisol, que faz toda essa bagunça no nosso corpo, ele vai melhorar com a prática da atividade física e com a boa alimentação. Né? Você não precisa da medicação, muita gente já recorre ao primeiro recurso à medicação. Não, primeiro mude a alimentação e faça atividade física, suplemente. Mudança simples, né? Mudança simples, exatamente. Que faz muita diferença. O corpo dos 40, a gente consegue começar a construir ele com que idade? Eu acho que desde que dá aquele start, assim, acho que com 20 anos você já tem, agora com mais informação é interessante, né? A mulher de 20 já pensar quando ela chegar aos 30, de 30 quando chegar aos 40 e assim por diante, porque a gente tem bastante informação sobre isso. Hoje a alimentação ela já está direcionada para todas as fases, a suplementação para todas as fases, então dá para começar a hora que quiser. E acho que isso é importante, né? Muito. Identificar o tempo que a gente está vivendo. Mesmo que você não tenha esse cuidado, já está com 50 a mais, 60 a mais, também não é tarde. Nunca é tarde. Kellen, obrigada de coração por mais uma vez você aceitar o nosso convite. Fico feliz. Teremos provavelmente muitos mais outros programas para a gente falar sobre cuidados. Tenho várias ideias, várias coisas que nem deu tempo de perguntar. Aí, ó, tá vendo? Vai ter mais papo. Programa logo. Então, obrigada mais uma vez de coração mesmo, tá? Eu que agradeço, meninas. Fico muito feliz e agradeço a confiança. Espero ter colocado uma sementinha ali na cabeça de algumas pessoas. Já faz toda a diferença. Inclusive, se alguém tiver dúvidas, mais perguntas, manda pra gente, manda pra Kellen, a gente marca um outro bate-papo pra responder essas dúvidas também, tá, gente? A gente vai deixar na nossa
na descrição aqui do vídeo também as redes sociais, em que você pode entrar em contato, seguir a Kelly e aproveitar as receitinhas dela lá que a gente estava falando antes. São bem práticas e são muito gostosas. E tem dica todo dia, tá, gente? Obrigada mais uma vez. Obrigada, Kelly. Meninas. Até o próximo programa, Tchau, tchau. galera.